muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo. Estamos ao vivo aqui nas nossas redes sociais, já no ar, com a nossa live semanal, toda semana trazendo um assunto que repercutiu bastante ao longo da semana, ou então que gerou bastante interesse do público. Eu sou Patrícia Rocha, conto com a sua interação ao longo dessa live, que na verdade é um formato bem simples para você que também nos acompanha na TV, para que consiga interagir com a gente aqui nas redes sociais. Então, olha, não perca tempo, faça aí a sua pergunta, que a gente já está conectado, a gente vai responder aqui ao vivo todas as perguntas que chegam através das nossas redes. Não se esqueça também de escrever no seu comentário a sua cidade ou até o seu país. Se de repente você escreve de fora do Brasil, que eu vou tentar ler tudo ao vivo. Bom, a gente está em transmissão também ao vivo pelo YouTube, no YouTube da Band, abrindo aqui, olha, estamos com o nosso canal no ar, com milhares de inscritos também. Você pode se inscrever a partir de agora, se ainda não se inscreveu. É só ativar a notificação naquele sinalzinho que você vai recebendo aí nossos vídeos, recebe os alertas de tudo que chega de novo, com muito conteúdo de informação. Lembrando que toda quinta-feira tem a nossa live aqui também. Bom, além do YouTube, né, do Band Jornalismo, tem os canais oficiais do Band News TV, então tem Facebook, tem Instagram, Twitter, aquelas redes, as mais conhecidas mesmo, e não para por aí. Ainda tem o WhatsApp, a gente está no número 11, vai passar aqui na tela, 999917676, o número está bem fácil, é só mandar mensagem, estamos ao vivo e acompanhando tudo que chega por aqui. Aproveite e também compartilhe essa transmissão aí na sua rede social. Se você está nos acompanhando, de repente esse assunto também pode render para alguém que te conhece e está conectado nessa rede gigantesca com a gente. Olha, também tem os nossos bastidores aqui pelo Instagram. Você segue acompanhando tudo o que acontece no momento que entra VT no ar, o nosso bate-papo aqui no estúdio. Então a gente segue se falando. Bom, não tem por onde fugir. Em todas as redes estamos conectados, trazendo agora o assunto da semana. Bom, uma reportagem do jornalismo da Band trouxe um novo levantamento sobre o perfil e o espaço dos microempreendedores individuais no mercado de trabalho. E os números surpreendem mesmo, viu? Mais de 1.700.000 famílias brasileiras hoje vivem apenas com a renda de um microempreendedor individual. Os números são enormes. 5.400.000 famílias, aliás, pessoas, né? Famílias são 1.700.000, pessoas no geral dependem também da renda de um MEI. No geral, 1/3 desses novos empresários veio mesmo da informalidade. Então, para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto que movimenta a economia, eu recebo aqui no nosso estúdio um especialista nesse assunto, o Felipe Chiconato, que é consultor do Sebrae de São Paulo. Felipe, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui. Obrigado pelo convite, pela sua presença, trazendo um assunto tão importante. E a gente vai começar a falar sobre esses números a partir de agora. Bom, a gente apresentou aqui o Felipe, a gente vai ver também quem está chegando aqui nas nossas redes sociais. Há um minuto aqui, que eu vou ler algumas mensagens que chegam a todo momento aqui pela nossa live. Então, já estou conectada, já com quase 2.000 pessoas. Assustador, né? O tamanho das redes, por onde a gente consegue chegar. Com a Lene, já estamos aqui com o Tiago, a Márcia Lago, a Elizabeth, o Guilherme, a Priscila de Lemos. Galera, alguma dúvida, só mandar pra gente aqui que a gente vai respondendo todas as mensagens. Felipe sabe tudo sobre o assunto e vai trazendo, esclarecendo todas as informações. Bom, então a gente vai rever agora a reportagem, Felipe, justamente do jornalismo da Band, que fala sobre esse assunto, então que mostra o perfil do microempreendedor e o espaço dele hoje em dia no mercado de trabalho. Pode rodar, Anderson. Depois de 20 anos trabalhando como funcionária da indústria de confecção, Andréia resolveu abrir o próprio negócio. Fez cursos de moda, criou uma marca e montou um ateliê em casa. Há 4 meses, inaugurou uma pequena loja e recebe até encomendas de outros estados. Ganha mais ou menos a mesma coisa do que quando tinha a carteira assinada.
mas o sorriso mostra que a satisfação é outra. Eu me sinto muito mais realizada, tenho tempo para concluir minhas criações. Agora eu vou realizar mais um sonho, que é montar meu e-commerce. Então eu fui realizando sonhos. Isso não tem preço, é muito gratificante. Assim como ela, 4,6 milhões de microempreendedores individuais no país, também chamados de MEIs, têm essa atividade como a única fonte de renda. A pesquisa do Sebrae mostra ainda que desses, 1.700.000 são chefes de família, garantindo o sustento de quase 5,5 milhões de pessoas. De cada 3 microempreendedores individuais, um veio da informalidade. Muitos trabalharam sem CNPJ por mais de 10 anos. A vantagem de ser microempreendedor individual é poder formalizar um negócio. Você tem a simplificação dos processos todos de formalização e de pagamento de tributos, assim como a taxa única de arrecadação, que é uma taxa bem pequena, que facilita a operação do negócio, principalmente para os iniciantes nessa área de empreendedorismo. Em média, o microempreendedor individual tem renda de R$ 4.400 por mês. Para ser enquadrado na categoria, que tem benefícios fiscais, o faturamento não pode passar de R$ 81 mil por ano. As regras valem para quase todo tipo de atividade. Para o ambulante regularizado, para o pipoqueiro, motorista de táxi, de aplicativo. E para manter o crescimento do negócio, é possível contratar até um funcionário. Cláudia leva a bolsa de cosméticos para onde vai, até quando faz cursos de capacitação. Virou MEI depois de anos trabalhando com contabilidade. A vida de MEI, ela é uma vida liberta, porque se você parar para pensar, você vende a sua hora de trabalho e ela não é bem paga pelo empregador. E quando você é MEI, você não vende a sua hora de trabalho, você vende a sua satisfação de estar fazendo aquilo que você gosta. Tá certo. Então, e aí, Felipe, a gente vê que também a força do microempreendedor individual tem ajudado bastante a reduzir o desemprego no país, né? Sim, sim. São mais de 8,8 milhões de empreendedores individuais. São, na grande maioria, 1/3 de pessoas que estavam na informalidade, trouxeram isso para a legalidade, mas também tem muita gente começando aí a empreender. Então, isso também gera novos empregos, porque acaba, querendo ou não, gerando, ele pode ter até um funcionário, então no crescimento da empresa ele acaba contratando mais pessoas. É uma rede que vai crescendo. Olha, chegou uma mensagem aqui da Jo, ela é de Tatuí, que fica no interior de São Paulo, e ela diz, ela tem 31 anos, ela quer começar o negócio próprio, né, ser uma microempreendedora, e por isso ela fala, por onde começar? Legal. Abrir empresa, constituir é fácil, o difícil é estruturar um negócio. Então a primeira coisa que eu sugiro para ela é planejar muito bem isso que ela vai fazer. Gaste energia pensando na ideia, estruturando ela, para depois validar se o mercado aceita isso e só depois disso constituir a empresa. Hoje a abertura do microempreendedor individual leva no máximo 15 minutos. Ela é feita toda pela internet. Então não precisa ter pressa para constituir o MEI, mas deixa para constituir quando você tiver um pouco mais de certeza se aquela tua ideia é viável. Bom, o Luiz Carlos Santos, ele diz aqui que a mulher dele tem uma MEI e que raramente emite nota ou faz compra com o CNPJ, né? Ela precisa declarar no imposto de renda. Inclusive, é até legal você falar um pouco também sobre essa questão de se é obrigatório emitir nota, um MEI e a questão também do uso, da necessidade do CNPJ. Então vamos lá. A questão da nota fiscal, começar por aí. Ela é obrigatória quando você comercializa para outra empresa, quando a fonte pagadora é uma empresa, e ela é opcional quando o cliente é o cliente final, pessoa física. Tá? Então, se ela comercializa só para pessoas físicas, por lei ela é dispensada do documento fiscal, mas ela pode, não quer dizer que é proibido. Tá? Olhando a questão da compra que ela compra, é sempre interessante as compras delas estarem no CNPJ. Tudo que for relacionado para a empresa, compra com o CNPJ, pede para pôr o CNPJ na nota fiscal. Tá? Com relação à declaração de imposto de renda, o MEI ele é dispensado da declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Tá? A de pessoa física ela tem que fazer declarando os rendimentos que teve com a empresa. Mas o MEI ele tem a obrigação de uma declaração anual de faturamento, que ela faz uma vez por ano, tá? Normalmente entre os meses de janeiro a maio, referente ao ano anterior. Que aí ela declara toda a movimentação financeira que a empresa teve. E precisa ter contador para isso? Não, não. Ela consegue fazer sozinha pela internet. Tá? Bem simples, são 5 passos. Ela preenche quanto movimentou de recursos, se tinha funcionário registrado, coloca se teve alguma emissão de documento fiscal e transmite. É bem tranquilo.
Tá certo. Inclusive, eu queria chamar aqui alguns dados que a gente trouxe na reportagem, que chamaram a atenção justamente sobre o microempreendedor individual e essa pesquisa que a gente mostrou, né, Felipe, do Sebrae, né, o instituto que você também trabalha, dizendo que 1,7 milhão de famílias ou 5,4 milhões de pessoas dependem da renda de um microempreendedor individual, 4,6 milhões de MEIs dependem exclusivamente da sua atividade empreendedora, quer dizer, só daquele negócio. A renda média mensal familiar é de R$ 4.400, depois a gente fala até mais sobre isso, né? Você disse que essa é uma renda bruta, né? É o faturamento. Não, exatamente, do faturamento, né? Enfim, o detalhe aqui, ó, 61% se formalizaram atraídos pelos benefícios do registro e 25% pelos benefícios previdenciários, quer dizer, aquela segurança jurídica, e 14% por outros motivos. Aí eu já vou te engatar logo de cara. Quais são os benefícios de você sair da informalidade? Porque, você viu, 1/3 desses novos empresários vieram da informalidade. Sim, a legalidade, que é como a gente trata isso quando ele constitui a empresa, primeiro possibilita para ele um caráter de mais segurança com o cliente final, né? Então, o consumidor, a pessoa que contrata ele, olha para ele como empresa e deixa de ser uma pessoa autônoma. Quando ele olha isso também como empresa, ele tem acesso a crédito facilitado, ele tem a possibilidade de comprar melhor, porque ele consegue comprar de outras empresas com um documento fiscal sendo emitido, ele consegue preços mais atrativos, ele consegue proporcionar o crescimento do negócio dele. Então, isso são alguns dos benefícios da formalidade, tá? E tem outros, assim, ele consegue estabelecer parcerias, ele consegue emitir documento fiscal, que é muito importante. Muita gente perde negócios por não poder emitir nota. Então, o MEI ele tem essa possibilidade de emissão de documento que cresce também a possibilidade de mercado. Bom, eu acho que muita gente tem medo um pouco da burocracia, né? Talvez é um temor de todo brasileiro. Inclusive o Firmino Aires, que manda uma dúvida para a gente, ele pergunta, para ser microempreendedor, precisa de inscrição na junta comercial? Então, ela é feita automaticamente quando ela é constituída, tá? O MEI ele é constituído através do portal www.portaldoempreendedor.gov.br. Quando ele faz o preenchimento do formulário do MEI online, ele já é aberto à empresa na Receita Federal, na Junta Comercial e na Prefeitura, tá? Então, é integrada essa base. Graças a Deus, o processo é muito rápido. Por isso que eu brinquei lá que demoraria no máximo 15 minutos para constituir a empresa. Tá certo, bem rapidinho. E para fechar, hein? Porque as pessoas pensam, para abrir é fácil, né? O negócio vai lá, isso. Não, para fechar aberto, mas é fácil. E para fechar, né? Porque às vezes as pessoas realmente não abrem com medo de depois ter que fechar e ficar preso junto à empresa. O MEI, todo o processo é pela internet. O processo de baixa também é pela internet. Então, demora aí o processo de baixa, estourando 15 a 20 minutos também. Porque você vai fazer uma declaração de baixa, de faturamento e vai solicitar o encerramento da empresa. Automaticamente vai dar baixa na receita, junta comercial, depois você comunica a prefeitura. Isso é muito fácil. A questão é, se a empresa estiver inadimplente, ou seja, com impostos atrasados, eu posso baixar? Pode, o MEI permite isso. A dívida continua ativa e ela fica vinculada ao seu CPF. Pelo menos ela não se acumula, isso porque mesmo. Se você deixar esquecer a MEI lá, ela vai acumulando tributos. Isso mesmo. Uma vez que o MEI ele tem um tributo fixo, independente do teu faturamento, ou seja, se você parar de movimentar ela, você continua gerando aquele encargo para a tua empresa, que hoje é o máximo de R$ 55,90. E aí vai acumulando isso, dificultando que você regularize. Então, baixa a empresa, para de gerar novas dívidas e aí você quita os atrasos. Tá certo. Anderson, acho que a gente tem um vídeo aí da Joana, é isso? Da Joana. A Joana Trepto, apresentadora da Band, gravou um vídeo também com um questionamento a respeito desse assunto dos MEIs, né? Vamos ver? Pode rodar. Oi, Patrícia. Oi, Felipe. Bom dia para vocês. Bom dia para todo mundo que está assistindo a essa live. Eu tenho uma dúvida em relação ao MEI. Algumas empresas pedem para que os empregados, os trabalhadores, troquem a carteira de trabalho pelo MEI. Pedem para que a pessoa abra o MEI e assim continue trabalhando com a empresa, não mais para a empresa. É assim que funciona? A pessoa deixa de ser um funcionário? Isso é legal? Como é que uma pessoa sabe se vale a pena trocar a carteira de trabalho pelo MEI? Tá, vamos lá. A Roberta, tem que tomar Joana, perdão. Já a Roberta vai falar também. Desculpa. Joana, tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Existem atividades
que contempla no MEI. O que a empresa está fazendo, talvez, é diminuir o custo dela com relação à folha de pagamento. Então, é interessante verificar qual atividade é exercida por esse funcionário que está sendo terceirizado, porque a nova reforma trabalhista permitiu a terceirização de algumas atividades, e aí tem que olhar se o que ela está fazendo, você continua sendo funcionário, para ver se gera subordinação, se você é a única pessoa que pode exercer aquela atividade. E também você tem que olhar com outros olhos. Agora que você virou empresa, você também não precisa trabalhar exclusivamente para ela. Então, você também pode usar isso a teu favor. Porque, financeiramente, vai ser mais barato para a empresa te contratar como MEI. Porque ela não tem os encargos trabalhistas. Agora, te abre um leque de mercado de não trabalhar mais exclusivamente para ela. Então, você também tem que olhar isso. Felipe, aproveitando esse gancho, eu já vou engatar aqui a pergunta do Herman, que chega aqui para a gente pelas nossas plataformas. Se você também tiver questionamento, só mandar a sua dúvida aqui pelo seu comentário, dizer de onde você escreve, que a gente já esclarece a dúvida ao vivo com o Felipe, que está conosco aqui no nosso estúdio. Bom, o Herman está justamente perguntando sobre essa nova lei trabalhista. Quais benefícios, quais vantagens essa nova lei trouxe, até de repente quais são os problemas maiores com essa regulamentação maior para o trabalho do microempreendedor individual? Tem que tomar um pouco de cuidado. Tem muitos empresários querendo terceirizar o funcionário para diminuir o custo da folha. Tem atividade que é permitida. Então, por exemplo, se a gente pensar num salão de beleza, ele pode aderir ao salão parceiro e ter os funcionários como manicure, cabeleireiro, todos no regime do MEI, que diminui o encargo para ele sobre a folha. Agora, tem atividades que não. Se a gente pensar, por exemplo, eu sou um engenheiro, e o meu chefe pediu para que eu abra um MEI. Primeiro, a atividade de engenheiro não está prevista dentro do MEI e você é funcionário dele, né? Você tem hora para entrar, hora para sair, tudo bonitinho. E aí o que ele está fazendo está errado, está indo em desencontro com o que manda a legislação. E quais são as atividades que abrangem ou que permitem o microempreendedor individual? Bom, são muitas atividades, na grande maioria praticamente todas prestação de serviço e comércio no geral, tá? Fabricação que não tenha resíduos ou impactos ambientais, mas todas as atividades de cunho intelectual estão proibidas. Então, atividade de engenheiro, médico, advogado, personal trainer, essas atividades estão proibidas dentro do MEI. Tá? Atividades que requerem um conselho regional não podem estar dentro do MEI. Comércio, no geral, está permitido. Cabe um cuidado, Patrícia, que cada prefeitura diz o que pode ou não ter no município. Não é porque a atividade é permitida pela Receita Federal no âmbito nacional que o município é obrigatório a aceitar. Pode ser que ele fale, no meu município eu não aceito isso. Tá bom? Então tem atividades que proíbem. Bom, vou aproveitar que você falou da Roberta. O vídeo dela tá aí, Anderson? Bom, a Roberta Russo, nossa companheira do Band News TV, também aproveitou esse assunto para mandar uma dúvida para você responder, ok? Posso rodar? Pode. Então vamos lá. Oi Patrícia, oi Felipe. Olha, uma dúvida que sempre surge aqui no nosso programa sobre empregos do Band News, o Aqui Tem Vaga, é se quem tem pendências financeiras também pode ser microempreendedor individual. Até porque tem muita gente desempregada passando por perrengue financeiro que quer ser MEI. Queria tirar essa dúvida com vocês. Beijão! Bom, Roberta, não tem problema, tá? Bom, pendência financeira não tem problema com a abertura de nenhuma empresa, tá? O que você não pode estar é com o seu título de eleitor cancelado, por algum motivo ficou cancelado. Mas pendência financeira vai te dar problema junto ao acesso a crédito. Então, se você estiver procurando crédito, você vai ter mais dificuldade. Crédito junto a fornecedores, crédito junto a instituições financeiras. Essa pendência vai te dar problema, mas constituição do MEI não gera problema. Bom, vou aproveitar para trazer mais alguns dados da pesquisa do Sebrae a respeito desse assunto. Olha só, 33% dos MEIs estavam na informalidade, né? 1/3 desses novos empresários, né? A formalização contribuiu diretamente para o aumento das vendas dos negócios de 71% dos entrevistados. E os jovens na faixa etária de 18 a 29 anos de idade, eles lideram esse ranking entre os MEI. E não sei se você reparou na reportagem, ô Felipe, mas o que eu consegui notar, além da atividade, da burocracia, é que o MEI ele tem muita liberdade de poder trabalhar com algo que dê prazer a ele, né? Sim. Não sei se isso você também repara ao longo das suas consultorias. O MEI ele traz a realização de um sonho, né? Porque é uma formalização de empresa de uma forma mais barata, ele possibilita o alcance do sonho mais fácil. Então,
o fato de ter ali a maioria ser jovem está muito vindo com essa geração. Tem um pouco de dificuldade de colocação no mercado de trabalho pelo momento que a gente enfrenta e principalmente para a realização de alguns sonhos. Eu sempre tive vontade de trabalhar com doces e tal, então começa trabalhando com doces, costura e esses 33% que estavam na informalidade é muito eletricista, pedreiro, principalmente agora motorista por aplicativo, que acabou de permitir que adere à categoria do MEI, está recente, então isso acaba aumentando esses dados aí. Bom, tem uma pergunta do Alexandre, que chegou via WhatsApp. Ele pergunta do faturamento do MEI. Até quanto o MEI pode faturar para ter esses benefícios? E passando, de repente, desse teto, para qual categoria ele segue? E aí, qual que é a mudança? Tá, então vamos lá. O MEI pode faturar até 81 mil por ano, tá? Faturamento é tudo que ele vende, não necessariamente o lucro. Faturamento é venda. Ele pode faturar 81 mil por ano. Ou proporcionalmente ao mês de abertura, que dá uma média de 6.750 por mês. A empresa que abrir agora, em setembro, ela não vai poder faturar os 81 mil este ano. Ela vai poder faturar uma média de 6.750. Se ele faturar mais que isso, ele precisa tem duas formas de ser desenquadrado. A primeira se ele ultrapassar até 20% desse faturamento, então se ele faturar 20% até 20% a mais, ele é desenquadrado no ano seguinte, então a partir de janeiro do ano que vem ele era obrigado a virar microempresa e sobre essa diferença ele paga imposto do Simples Nacional, sobre esses até 20%. Se ele faturar acima de 20% dos 81 mil, ele é desenquadrado com efeito retroativo, traduzindo, ele é desenquadrado desde o primeiro dia útil do ano e tem que recolher multa e impostos sobre todo o faturamento da empresa. Tá? O cuidado que eu dou é, verifique se você está faturando em média já acima de 6.750 e procure um profissional contábil para fazer essa transição do MEI para a microempresa. Tá? Porque é melhor, ele pode comunicar que ele está crescendo, recolher antecipadamente esses tributos para não gerar essa multa que vem na hora que ele comunica a transição retroativa. Já é necessário ter um contador no meio Sim. do negócio. Bom, tem uma outra pergunta que surgiu no Instagram, mas esse daqui eu não recebi o nome, então fica aí o alerta para você que vai mandar a sua pergunta, coloca o seu nome, a cidade, para a gente poder te identificar aqui. Bom, essa pessoa disse que já teve uma MEI e ela quer saber se ela pode ter outra MEI já com os negócios da primeira encerrados. Sim, não há problema. Tá? Se a empresa estiver baixada, ele pode constituir outra. O que ele não pode é ter mais de uma empresa com um MEI. Então, se ele tem um MEI aberto e quiser abrir um outro, não pode. Tá. Agora, quem tem, de repente, já tem uma categoria acima de empresa, além de MEI. Já tem uma empresa aberta, que não é uma MEI, mas quer começar ali um novo negócio, um novo projeto de forma pequena. Já tendo uma empresa, pode se abrir uma MEI? Não. Neste caso, não. Você não pode ter empresas... o MEI ele só é uma empresa individual. O próprio nome diz, microempreendedor individual. Então, se ele já tem uma empresa, ele não pode fazer uso do benefício do MEI. Ele vai ter que partir, no mínimo, direto para uma microempresa. Ok. Bom, vou aproveitar e chamar o vídeo da Daiane, nossa colega aqui do canal Terra Viva, que ela fala também um pouco sobre a questão da inadimplência. Hoje não tem como a gente fugir desse assunto, com desemprego em alta e o MEI sendo saída, né? Rota de fuga para muita gente. Vamos ver então. Oi, Patrícia. Olha, eu sempre vejo notícias, né, que apontam aí também um número grande de microempreendedores individuais inadimplentes. E, é claro, existem muitas dúvidas em relação a como, né, ficar de acordo aí com os impostos, com toda a legislação. Então, minha dúvida é essa. Quem está inadimplente, né, como MEI, o que deve fazer para regularizar a sua situação? E aí, hein? Bom, Daiane, a primeira coisa é, você tem duas opções. Você pode pagar o retroativo de uma vez, à vista, que fica pesado, ou ele pode optar por um parcelamento, que é feito diretamente no portal do empreendedor. Eu peço muito cuidado, Patrícia, com relação ao site que as pessoas entram para fazer a regularização, tirar dúvidas do MEI. O site correto é www.portaldoempreendedor.gov.br. Vai ter um campo lá, formalize-se, e já sou formalizado. Ela vai entrar em sou formalizado. Ao lado esquerdo vai estar, emita o boleto de pagamento, o carnê de pagamento, dá para fazer em débito automático, aí ele vê o que ele prefere e aí ele regulariza. Se ele estiver em atraso, ele pode entrar com a negociação dessa dívida com prestações mínimas de R$50. Uma pergunta que chega agora do Zeca Balbino é se há alguma previsão de aumento do teto para o MEI. Não tenho essa informação ainda, tá? Foi aumentado recentemente, na última mudança que teve no Simples Nacional, mas não há discussão ainda para o crescimento desse faturamento.
Bom, tem uma dúvida até de um colega aqui de trabalho, que ele disse que ele tem uma MEI desde 2015. Abriu lá em 2015 uma MEI e não deu certo o negócio, mas não fechou a MEI. Está lá parada, rodando e tal. Desde 2017 ele não movimenta mais essa MEI. Só que ele é registrado, ele trabalha com registro. Aí ele pergunta, se ele for mandado embora da empresa onde ele trabalha, se ele consegue pegar o seguro-desemprego dele. Não consegue. Ele não vai conseguir o seguro-desemprego porque, tecnicamente, ele tem outra renda. Tá? Ele tem uma empresa constituída. Se ele não está usando a empresa, a recomendação é encerrar a atividade da empresa, para que não continue gerando tributos. O seu colega ele vai ter que pagar 2 anos de tributos aí e ainda fazer as declarações que estão atrasadas. Se ele não tem a pretensão de usar o MEI, encerra ele. Tá aí, Marcel, mensagem para você. Eu vou mandar um alô também aqui para a Nielma Maria, que está ligada com a gente direto lá do Pernambuco. Obrigada pela sua conexão conosco, com todos que nos acompanham no YouTube Band Jornalismo e também nos canais oficiais do Band News TV, nesse assunto aí que desperta bastante interesse. Bom, deixa eu pular para outra pergunta, deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher. Bom, a Rose diz aqui que ela tem uma loja de roupas e ela queria saber como é que ela faz para tirar a nota fiscal eletrônica sendo MEI. Então, ele vai ter que abaixar o programa da nota fiscal, o Sebrae disponibiliza esse programa gratuitamente, o software é o emissor de nota fiscal 4.1, a versão que nós estamos, está no site do Sebrae gratuito, e ele vai ter que conseguir o certificado digital, tá? Ela precisa verificar como que tá se ela já tem a senha para emissão da nota fiscal, senão ela também vai ter que fazer esse processo para poder ter a senha de acesso ao sistema. Mas é bem tranquilo, isso é bem fácil de fazer. Anderson, chegou mais algum vídeo para gente de dúvida? O Lucas. Vamos rodar então o vídeo do Lucas. Felipe está de olho e vai responder. Oi Patrícia, tudo bem? Eu sou o Lucas da Tropa Artesanal. Eu tenho uma dúvida. MEI pode emitir nota fiscal para o consumidor final? Ele é obrigado ou não é? Lucas, é o seguinte, o MEI ele não é obrigado, ele pode, mas ele não é obrigado, é opcional. Ele é apenas obrigado quando a fonte pagadora for uma empresa. Tá? Para a pessoa física é opcional, mas ele pode, não há restrição. Tá, dúvida respondida, Lucas. Agora tem a Ana de São Paulo, ela quer abrir uma empresa com um faturamento médio de 250 mil por ano. Aí ela diz, posso abrir somente como sócia única ou tenho que ter sociedade com mais alguém? Ela pode abrir como uma empresa de uma pessoa só, né, que a gente chama de um empresário individual, mas não dentro do MEI. Ela vai ter 2 opções. Ela vai ter a opção de empresária ou EIRELI. Empresária, ela não vai ser uma empresa LTDA e os bens pessoais dela vão corresponder por eventuais dívidas da empresa. Se ela optar pela EIRELI, ela não mistura o patrimônio pessoal com a empresa. Em contrapartida, ela vai ter que colocar um capital social mínimo de 100 salários mínimos vigentes, o que vai dar em torno aí hoje de 98 mil reais. Tá ok. Olha, o Marcos, ele pergunta aqui, ele diz que ele queria saber se existe obrigatoriedade de separação dos rendimentos que vêm de CLT, né, de funcionário, e também de contratos via MEI, já que ele utiliza a mesma conta para ambas as situações. É recomendável que ele separe, tá? Legalmente não há obrigatoriedade dele ter 2 contas. O que acontece? No relatório, o MEI ele é obrigado a fazer um relatório mensal de receitas do MEI. E aí ele vai ter que fazer esse relatório só com o faturamento da empresa, tá? E na declaração dele de pessoa física, ele vai ter que incluir os rendimentos do MEI. Ok. Então a gente vai aqui para mais uma pergunta. Enfim, chegam aqui algumas perguntas o tempo todo, a gente fica até meio perdido. Tem bastante. Vai bombardeando de tudo. Sinal que tem bastante gente necessitando de esclarecimento. Né? Exatamente. E aí eu até falo, é bom ou é ruim, né? Porque às vezes a gente repara a vontade de alguém abrir o próprio negócio, mas também de repente pensar se é uma pessoa que está fugindo ali da informalidade e do desemprego também, né? Esse preocupa, né? Porque assim, o MEI já completa 10 anos, mas tem bastante dúvidas ainda, as pessoas com muita dificuldade ainda em entender que ele é bem mais simples que uma microempresa. Se houver alguma dúvida, Patrícia, que a gente não conseguir sanar, eu coloco o Sebrae à disposição para a gente auxiliá-los, tá? Posso colocar o 0800 do Sebrae? Claro. É o 0800 570 0800. Mas me preocupa bastante a quantidade de dúvidas que a gente está tendo. Mas é bom, é sinal que o pessoal quer melhorar, é sinal que eles querem fazer a empresa crescer.
Olha só, a gente queria saber também aqui quais são os melhores setores para se trabalhar com uma MEI, né? Eu acho que na última pesquisa, se não me engano, o setor de serviços tem a maior demanda destaque, né? A maior demanda é o de serviço, porque é o que concentra maior grau de informalidade e é um setor normalmente com baixo investimento de entrada. Então, para você abrir uma loja de roupa, por exemplo, o investimento é muito maior do que você trabalhar com, por exemplo, com um prestador de serviço de designer, alguma coisa do tipo, criação. Inclusive, o MEI precisa de um alvará de funcionamento, porque muitas dessas pessoas trabalham em casa ali, né? Claro, acabaram de sair da informalidade, de repente, alguém que trabalha em casa mesmo, ela sofre alguma fiscalização? Então, toda empresa é passível de uma fiscalização, mas todas as atividades no MEI são atividades de baixo risco. Então, o alvará é meio que concedido automaticamente, vamos dizer assim. Existem algumas atividades que pedem alguns registros específicos. Por exemplo, algumas pedem vigilância sanitária, outras auto de vistoria do corpo de bombeiro, porque são atividades normalmente que têm um risco um pouquinho maior. Aí precisa disso. Vem uma dúvida aqui de o Alex no Pará, e a dúvida dele é: como é que ele pode conseguir crédito para capital de giro, sendo que a MEI é recém-aberta? Como é que ele vai conseguir capital no mercado para investimento? Uma empresa recém-aberta ela tem muita dificuldade para obtenção de capital de giro. Isso não é fácil, precisa de um histórico de movimentação. Há recomendação para ele procurar empresas que fomentam a economia local. Então, por exemplo, em São Paulo nós temos o próprio Sebrae, tem uma linha de crédito em São Paulo chamado Juro Zero. É um programa do Sebrae que ele financia até R$20 mil para o microempreendedor individual. E ele precisa ver se ele precisa mesmo de capital de giro ou ele precisa de investimento. Porque o capital de giro ele vai precisar para manter a empresa dele no dia a dia. Esse crédito é um crédito normalmente caro e difícil de acessar. Tá? Se ele precisar de crédito para investimento, o próprio bem pode ser uma garantia. Então ele consegue isso mais fácil. A minha recomendação é que ele procure para investimento e deixe o dele para o capital de giro. Bom, e quando as coisas vão melhorando, às vezes a necessidade de ajuda naquele negócio e da contratação de alguém ali para auxiliar com, de repente, a parte mais básica do serviço, né? Como MEI, você já disse, é sim possível contratar funcionário. Sim. Quantos? Qual deve ser o teto de salário, enfim, as obrigações como empregador? Tá, no máximo um funcionário, tá bom? O salário dele não pode ser inferior que o piso da categoria ou salário mínimo, tá? E as obrigações legais como todas as outras empresas. Vai ter que pagar FGTS, 13º, férias, 1/3 de férias, vale transporte e outros benefícios dependendo do acordo da convenção sindical que aquela categoria exige. O que vale ressaltar é que se ele for ter um funcionário, recomendamos que ele também tenha um profissional contábil, porque ele tem algumas declarações como RAIS, GFIP, que não são fáceis de preencher para o empresário, e ele procura um auxílio de um contador, tá? Tá certo. A Bianca Vasquez também quer saber se os impostos eles devem ser mencionados e recolhidos no caso de emissão de nota. O MEI ele não paga tributos por emissão de nota. Tá. O imposto dele é fixo hoje, que é constituído de uma parcela de INSS de R$ 49,90, uma fração de ICMS de R$1 e o ISS de R$5. E isso é o máximo que ele vai pagar, R$ 55,90. Ah, mas se eu emitir nota, eu pago tributo? Não, ele é isento de tributos na emissão da nota fiscal. Tá? Precisa tomar cuidado, se ela estiver gerando encargo de tributo na emissão do documento fiscal, provavelmente o campo da nota fiscal dela, a configuração de tributos está equivocada. Ela precisa verificar junto à Secretaria de Finanças ou da de Fazenda. Tá, chegou mais uma mensagenzinha aqui. Tudo bem? Posso ler essa última aqui? Tá, vamos lá. Do Ari Garcia, ele fala: Patrícia, tudo bem? Tudo certo? Bom, ele fala também: gostaria de saber por que a profissão de massoterapeuta não tem nas atividades de MEI. Como ele deve abrir ou se ele não precisa abrir uma MEI, então, ou até como é que ele pode se formalizar nessa atividade. Massoterapia, ele precisa de uma formação acadêmica para isso, né? É uma atividade de cunho intelectual, então por isso ela não está dentro do MEI. Então ele precisa tomar esse cuidado. Se ele abrir com uma outra atividade, ele é passível de ter problemas, porque, veja, é uma atividade que não condiz com o que ele faz. Então tem gente que eu já vi fazendo assim: vou abrir como maquiador, e aí o cara trabalha como massoterapeuta. O cliente pode se recusar a aceitar a nota fiscal. Numa possível fiscalização está equivocado, ele vai ser atuado sobre isso. Então, se não está nas atividades listadas no MEI, é porque não pode ser MEI. No caso dele, ele poderia optar por ser autônomo, que é bem oneroso, ou ir direto para uma microempresa. Tá certo. Muito obrigada, Felipe Chiconato, que é consultor do Sebrae, esteve presente conosco ao longo aqui dessa live em todas as plataformas. Obrigada, Felipe, por esclarecer tantas dúvidas
do Ari, da Bianca, da Nielma, do Zeca, da Kelly, do William, do Herman, do Firmino, enfim, a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas, né? Muito obrigada pela sua participação e também agradeço a sua companhia, você que interagiu com a gente pelo Band Jornalismo no YouTube, canal que você pode inclusive se inscrever, receber os nossos vídeos, as nossas notificações também. Quem estava ligado pelos canais oficiais do Band News TV, Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. E você também pode usar esses canais para nos mandar, a partir de agora, sugestões de temas para a semana que vem. O que a gente pode conversar aqui, debater na próxima live? Eu conto com a sua sugestão. Então, tá agendado. Encontro marcado na próxima quinta-feira, 11h30 da manhã. Eu te espero. Ótima tarde para você. Legal. Obrigado. Obrigada. Foi ótimo.